a gente conversar agora. Ele é apaixonado por tecnologia e experiência do cliente, é engenheiro de computação pela Unicamp, possui um MBA em gestão empresarial pela FIA, vem atuando com food service há 9 anos, teve passagens relevantes aí pela indústria de saúde, consultoria em tecnologia e seguros, também já esteve em grandes empresas, inclusive passou pelo Grupo Fleury. E aí ele resolveu vender sorvete. Senhoras e senhores, para a gente discutir aqui tendências, inovações, buscando sempre contribuir com entregas relevantes, eu convido ele, Mário Bernardes, diretor de Tecnologia e Transformação Digital da Bate Delate. Palmas para eles, pessoal. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Vivi. Bom dia, pessoal. Acho que ainda bom dia. Puxa, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito o pessoal do ECBR. Acho que é um conteúdo um pouco diferente, como ela disse mesmo, né? A gente sai um pouquinho do supermercado, mas começa a discutir um pouco sobre omnicanalidade, realmente fidelização, e como que a tecnologia, e como viabilizar tudo isso, né? Eu acho que a gente tem uma experiência legal aí. Eu estou há 2 anos e 2 meses na Batio, hoje completos, 2 anos e 2 meses. E a gente vem construindo uma história muito bacana, realmente pautada por um desafio de ocupar esse espaço. Eu não ia, é difícil falar dessa história sem mencionar todo o desafio colocado pela pandemia no food service, obviamente. Então, vamos tentar contar um pouquinho dessa história da Batio e espero que vocês curtam o conteúdo. Bom, contando um pouquinho do histórico, né, a Batio está aqui conosco desde 2011. Essa é a primeira loja na Oscar Freire. E a história da Batio é um italiano e um escocês, apaixonados pelo Brasil, queriam montar algum negócio aqui, e esse italiano falou, puxa, não tem gelato no Brasil. A gente não fala sorvete, Vivi, a gente sempre fala gelato. E era a nomenclatura, mas tem uma diferença conceitual. E aí ele foi mergulhar na Itália, voltou para a Itália para mergulhar na arte da gelateria e decidiu começar esse negócio aqui. Bom, chega o período, um pouquinho antes da pandemia, a gente começa a investir, então, mas e como que eu faço para vender fora da loja? Então a gente começa com a iniciativa da Batio Casa, que é o nosso produto com maior penetração hoje em dia nos supermercados. Voltando de pandemia, desafio de diversificar ocasiões de consumo, né? Então a gente está falando de touch points com o cliente e a gente começa a falar, poxa, o que eu começo a oferecer para o meu cliente além do gelato após o almoço ou o gelato no jantar? Então começo a falar de cafeteria, começo a falar de confeitaria, para justamente ocupar outras ocasiões. Então hoje a gente tem realmente a Batio como um destino para as pessoas fazerem reuniões, para as pessoas tomarem uma sobremesa. E agora, em 2023, a gente começa a entrar então nesse outro mercado, que é o mercado de picolés, que é o nosso grande desafio atual, está crescendo muito rápido, está sendo muito bacana de ver esse produto. Então, num slide, essa é a história da Batio, e ela é uma empresa brasileira, né? É uma empresa que a gente está nos Estados Unidos hoje, mas ela é uma empresa nacional. Agora, com a questão do picolé, a gente também tem essa presença em novos formatos também. Então, a gente tem essa loja em Ipanema, que é um absurdo assim, o volume de vendas dessa loja, é um negócio muito bacana, que a gente vende os picolés num formato um pouquinho diferenciado. Então, a gente tem bastante orgulho dessa loja também. Bom, posto à mesa do que a gente vende, né? Eu espero que todos vocês conheçam a Batio. Mas e aí, o que pega quando a gente fala de food service? Que é um pouco do diferente que a gente vai conversar aqui, né? Eu venho de outras empresas de food service antes do Outback, o Outback, antes de ir para a Batio. E então esses desafios de relacionamento com o consumidor meio que permeiam o mercado de food service como um todo, né? Então tem essa questão, você tem que estar onde o consumidor está. E você tem que oferecer também uma ocasião de consumo que seja conveniente, que seja prática.
Isso pega bastante para a gente na Batio, porque todos vocês já passaram 5 minutos escolhendo o sabor do gelato que vocês querem tomar. E isso, obviamente, impacta em todo o nosso ciclo de venda, né? Eu vou tirar essa experiência do consumidor? De forma alguma. Mas no e-commerce isso se conclui de uma forma um pouco mais objetiva. Falei da degustação, falei de filas, né? A gente teve recentemente algumas melhorias no processo de pagamento e a gente chegou à conclusão, quase que inexorável, de que o problema nosso não é o fluxo de pagamento, é a vitrine. E, de novo, eu vou tirar isso da experiência do consumidor? Não vou. A gente também tem essa questão da fidelização. Como que eu faço para esse cliente ser mais recorrente? Como que eu faço para esse cliente comprar outras coisas? Então, a gente também tem inovações, alguns produtos que a gente chama de mercato, que é alguma categoria de chocolates, pastas de pistache, que é espetacular, inclusive. Então, fidelizar via diversificação e fidelizar via ocasiões de consumo. E daí o óbvio, né, a consequência natural disso tudo, de todos esses desafios, poxa, temos que ir para o digital e temos que ir bem feito. Especificamente, desafios da Batio, né? Padronização e qualidade. Hoje, todas as lojas da Batio são lojas próprias, então a gente tem essa questão de fazer isso acontecer com a precisão que a gente quer, com a receita correta, com a experiência de consumidor correta, com o speech correto na hora de vender. Lógico, gente, todo mundo fala de custos. Na Batio, custos passa também por logística. A gente está falando de uma cadeia de frios. Está falhando? Não? Então, os custos de entrega, os custos de manipulação disso tudo são muito altos. Então, aumentar o volume, reduzindo custos, é mantra o tempo todo. E buscar um aumento do ticket médio. Como uma forma de melhorar essa equação, a gente precisa realmente oferecer outros produtos ou outros formatos, que é aí que o delivery entra bastante forte. Tudo bem até aqui? Então, a gente cai naquela palavrinha um pouco batida. Eu falo de transformação digital, está lá no meu LinkedIn, mas é um tema que a gente precisa pensar um outro nome, gente. Esse aqui eu acho que já deu uma queimada, a transformação digital. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente considera que é transformação digital, porque, num primeiro raciocínio, transformação digital, todo mundo pensa em e-commerce, implementar o meu e-commerce, fazer as coisas acontecer no meu e-commerce. E será que transformação digital não passa pelo meu canal físico? Será que transformação digital não está falando também dos meus clientes internos? Né? Eu atendo em uma empresa inteira, né? Eu não atendo só o cliente da Batio. Então, eu também tenho que falar de transformação digital em todos os canais. Então, eu acho que uma primeira mensagem que eu passo para quem for de tecnologia que estiver aqui, ou mesmo os que não forem, mas todo mundo usa esse termo meio levianamente, gente, transformação digital tem a ver com revisão de processos. Revisão e otimização de processos. E, às vezes, fazer transformação digital não cai numa ferramenta de tecnologia. Às vezes, você vai chegar na conclusão que o mais eficiente é fazer aquilo num bloco de notas. E está tudo bem. Se o teu processo ficou mais eficiente e atingiu melhor teu cliente interno ou externo, você está fazendo transformação digital. Tem mais a ver com método do que com entrega de ferramentas. Então, tem a ver com isso a jornada que a Batio passou e que o food service, de uma forma geral, passou. Esse food service que era originalmente muito dependente do presencial. Como que eu conecto uma experiência majoritariamente física, como é que eu identifico os pontos de melhoria possíveis neles? E aí a gente usa o termo touch points, né? Identificação dos touch points digitalizáveis, que é isso que permite você realmente começar a falar de fidelização, de contato com o cliente, de captura de dados, né? A gente, se não tiver uma base de clientes para falar, a gente está fora do business. Né? Se eu não tiver uma base fidelizada e que autorizou, né? A gente não pode nunca esquecer do LGPD,
Eu brigo dia sim, dia também com alguém na empresa por causa de LGPD, porque temos que tomar esse cuidado. Então, descobrir os touch points digitalizáveis tem a ver com que oportunidades que eu tenho para me conectar e coletar os dados dos meus clientes e oferecer para eles. Também não sejamos, né, tão mercenários, né? Gera um tabelão de 1,5 milhão de dados e não sabe o que faz com aquilo. Tem que gerar uma ocasião interessante, tem que gerar um relacionamento justo com esse cliente. E aí que é o nosso pulo do gato do ano passado para cá, que a gente identificou. Porque, gente, fazer transformação digital, e para cada chute que você der, você compra um tablet novo, eu não sei quem está com... Se tiver com budget, eu quero emprego nessa empresa. Se tiver com budget para... tive uma ideia. Você compra um tablet e entrega na mão de... Gente, eu não consigo. Então é importante também você ter essa visão de que a transformação digital ela precisa acontecer com os recursos que você tem ali. Né? E você tem que buscar essa otimização desses recursos. Seja o celular do teu próprio cliente, seja alguma coisa que já está na jornada mapeada, que ele já tem contato. Então, ficar comprando um dispositivo novo para cada ideia, desculpa, repensa o seu projeto. E aí a gente teve essa sacada, que é o uso de terminais de pagamento que permitem implementar novas jornadas de captura e relacionamento com o cliente final. Certo? Então, aqui, algumas ideias, né? Quando você pensa na jornada do seu cliente, quais são esses touch points? Onde que eu posso digitalizar? Né? Então, assim, captura de CPF, na hora que ele vai pedir o cupom fiscal. É uma forma de contato. Por quê, gente? Se você deixar o cliente, vamos pensar na indústria dos restaurantes. Ele entra, senta, pede, come, paga, levanta e vai embora, e você não soube nem da existência dessa pessoa. Então, esse que é a questão do touch point, é você falar, cara, que momentos que eu posso pensar alguma coisa dessa pessoa. Captura de CPF, fila de espera, é uma jornada muito interessante, e quem está na indústria de restaurantes tem ferramentas muito boas hoje no mercado. Eu participei de implantação desse tipo de ferramenta, e é realmente um projeto que gera muito resultado. Momento de resposta de pesquisa de satisfação. Tá óbvio, né? Você ali fazer essa troca. Precisa entregar algum produto para o cliente que quer responder uma NPS? Não. Só se a tua jornada de NPS for uma jornada muito custosa para o cliente. Se você faz uma coisa objetiva, o cliente não tem problema em compartilhar informações com você nessa microjornada. Resgate de pontos, compra e retira, o próprio delivery, são todos pontos de contatos que você pode se relacionar com esse cliente. E aí é muito importante que, quando a gente parte para plataformas, seja no mercado de refeições, seja no mercado... A gente perde um pouco, você tem que sambar um pouco mais para conseguir falar com esse cliente. Então, é muito importante você fazer isso um pouco por conta própria. E aí, a gente chega num ponto que a gente deu bastante risada quando a gente se reuniu, que é o tema... Construir app próprio ou não, eis a questão. Esse é um grande tema que tem que ser muito bem pensado. E eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse slide. Legal que as ideias estão se conectando. Construir um app próprio, gente, você tem que entender que aquela plataforma que você usa, que está fazendo toda a entrega para o teu cliente, ela está te entregando, ela tem o FII. O FII é salgado? Às vezes é. Mas, às vezes, o que está coberto por isso, e essa decisão que você tem que levar, tem que pesar antes de tomar a decisão, é que jornadas do consumidor que esse cara está tomando conta para mim. Pós-venda, erros de delivery, extravio. Né? A gente, infelizmente, vive num país que a pessoa que está carregando a nossa refeição nas costas, muitas vezes está com fome. Quem vai cuidar esse consumidor? Tem alguma coisa a ver com essa problemática? Não, é verdade, mas o consumidor não tem nada a ver com isso. Você está pronto para essa situação? Tem que estar, gente. Senão não cai nesse território do app próprio.
Ah, Mário, mas vocês sabiam disso? Não, não sabia. Foi a quente. Vamos lá, caiu na frigideira e, putz, precisamos montar um saque. Então, tivemos que elaborar. A gente já tinha um saque, óbvio, mas não com esse volume de quando a gente faz um bate em dobro. A gente fez bate em dobro na semana passada. O saque monta um exército para atender uma bate em dobro. Então, esse é um dos desafios. Antifraude é um tema que, no digital, você tem que prestar total atenção, que é outra coisinha que a plataforma cuida para você. E você tem que começar a dominar o tema de antifraude. E aí, a questão da fidelização, né? Então, acho que os desafios são esses. Last mile, eu não preciso nem falar, né? O que a gente está falando? Um gelato, que se o motoboy resolver andar 2 quarteirões a mais, não é tão sério assim, mas ninguém quer receber um gelato parecendo sei lá, um suco de alguma coisa, um leite batido. Então, tem essa questão do last mile. E a gente tem métricas muito sérias com relação a isso. A Batio preza muito pela qualidade. E aí a gente também não quer que na casa do cliente seja uma coisa desconectada da experiência no cliente. E aí, falando um pouquinho de fidelização, a gente tem um programa de fidelidade, foi implementado. Quero aproveitar, o time de growth nosso está aqui. Queria parabenizar, porque é realmente um trabalho incrível que elas estão conduzindo, eles. É fantástico como que é uma coisa desenhada de forma quase que orgânica e que conversa com o nosso cliente muito claramente. Então, ter um programa de fidelização é uma consequência quase que natural de ter uma iniciativa de e-commerce própria. Se você não fizer, não tem por que o cliente manter o seu app instalado no celular. E aí tem isso, né? Relevância. Que relevância que eu estou entregando? Se o cliente compra o meu produto do meu app, mas também compra de qualquer plataforma, que é o nosso caso, eu preciso entregar algum diferencial para ele para manter essa relação. E, gente, essa relação vale muito dinheiro. Tem muito dinheiro na mesa dessa relação direta. A gente está falando de push, a gente está falando de promoções, a gente está falando de customização, o bom e velho Know Your Client. Então, se eu quero, em algum momento, saber que o seu sabor favorito provavelmente é pistache, e está tudo bem, mas se eu quero ter isso bem mapeado, eu preciso ter o meu próprio app, mas eu preciso entregar alguma coisa para você continuar com o meu app instalado. Está claro isso. E aí eu já falei um pouquinho sobre a LGPD, a brincadeira que eu faço sempre é o CPF de quem que eu mando para a Polícia Federal quando alguém pede alguma coisa. Não, a gente compra uma base. E, gente, não entre nesse território, isso é perigosíssimo. Para quem não tiver ainda, nessa altura do campeonato, baixado o app da Batio, esse é o QR Code para baixá-lo, e a gente tem realmente uma experiência muito bacana no nosso app, né? Que a gente tem bastante orgulho de ter construído isso do zero, com parceiros muito importantes, e a gente, essa é a carinha dele para quem não conhecia. Gente, falando um pouquinho de tecnologias que a gente teve que se apropriar ou dominar para fazer essa jornada acontecer, a primeira delas foi a questão da arquitetura multicanais. Então, a gente já era presente nas duas principais plataformas de entrega de refeições, e a gente colocou nosso app próprio. A gente está falando de uma loja, gente, que é treinada, o time operacional é treinado para fazer gelato, montar copinho e casquinha e entregar para o cliente. Eu não posso trazer 3 tablets diferentes para o cara ficar gerenciando 3 plataformas de pedido. Então, eu tive que fazer isso aqui, e que, além de integrar os pedidos multiplataformas, também tem a questão da gestão do cardápio. Ninguém quer, mas sempre tem um time de marketing que tem uma ideia nova 2 dias antes. Né? O pessoal do marketing, eu amo vocês que está aqui. Mas é muito tenso isso. Então, gestão de cardápio e a proliferação desse cardápio em todas as plataformas e lojas. E o Frágula acabou na Oscar Freire. E o cara pediu Frágula. Gente, é um pampeiro isso aqui. Então, gestão de cardápio, você tem que ter uma plataforma muito bem desenhada para fazer a integração disso funcionar. Tá? O segundo ponto, que aí a gente está aqui com o time da Adyen, que
tem muito a ver com esse tema, que é realmente a gente conseguir fazer uma solução unificada de pagamentos, em que, independente de onde que o pagamento entrou, todo cai na mesma tecnologia, cai no mesmo conciliador, e eu trago realmente uma simplificação para o meu time de contas a receber. Porque numa empresa que nasce no físico, gente, o e-commerce sempre nasce como um patinho feio. Quem acha ele glamouroso somos nós. Dentro de uma operação, todo mundo acha uma porcaria fazer aquilo. Então, a gente tem que simplificar a vida dos players internos. E essa foi uma das coisas importantes que a gente conseguiu entregar. E a outra camada dessa jornada é entregar também essa questão da omnicanalidade. É o cliente realmente perceber, principalmente o cliente fidelizado, ele perceber que loja, plataformas terceiras, app próprio, ele sempre vai estar pontuando, ele sempre vai estar conversando com a mesma marca, independente de onde ele esteja. Omnicanalidade é mais uma palavrinha que eu peço que a gente invente uma nova, porque eu acho que ela já deu também. Mas, porque essas duas palavras, né, omnicanalidade e transformação digital, eu acho que elas caíram, né, elas mofaram um pouco, porque a gente usou demais. E usou inapropriadamente, ou seja, todo mundo falou omnicanalidade sem estar fazendo. Me permito ter orgulho que a Bate de Latte de verdade está conseguindo fazer isso, usando as ferramentas tecnológicas corretas. Então, a gente está falando de tokenização, de identificação do cartão do cliente, o cliente permitindo, LGPD implementada, eu aceito, disparos via WhatsApp, disparos via push, para um cliente que quer saber que hoje, não é verdade, tá? Hoje tem bate em dobro. Ele quer saber. Ele quer comprar bate em dobro. Ele quer saber que um sabor novo foi lançado. De caramelo salgado, gente, está espetacular. Difícil manter a dieta. Vamos lá, então, sobre as principais entregas dessa jornada. Já falei da App Batio. Eu tive a sorte de tirar esse print screen e a gente está em 10º, né? No mercado de gastronomia brasileiro, a gente está em 10º na App Store da Apple, sendo que, vamos só lembrar, né? Primeiro é iFood, segundo é McDonald's, terceiro é Burger King, então 10º, gente. Eu fiquei muito feliz com esse número, de verdade. Então a gente permite aí a gente fazer uma plataforma própria de promoções, a gente lançar combos específicos para esse canal. Isso é muito potente, de verdade. Junto com o app, né, um programa de fidelidade, então você baixou o app, você se cadastrou, você já faz parte do programa de fidelidade. A gente tem uma base de inscritos incrível hoje. A gente está falando, tá, gente, de Batio, não sei se vocês sabem, mas a gente já está no território nacional, uma boa cobertura, né? Não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Então, uma base dessa, e é lógico, isso também traz problemas. Puxa, sou do Fidelidade, mas a minha casa não me entrega. É verdade. A gente começa a ter essa dor da visibilidade da marca. E aí, falando um pouquinho sobre tecnologias de pagamentos, né? Então, essa tecnologia que nos propõe a gente simplificar a arquitetura, reduzir custos, por que não, e fazer aquilo que eu falei lá no começo, de implementar a digitalização de touchpoints sem comprar um tablet novo para cada ideia. Aqui que a gente conseguiu convergir algumas coisas novas. Não vale ir na loja hoje e falar, puxa, o Mário falou e não está acontecendo. Está em implementação, tá? Algumas coisas estão acontecendo ainda, mas a gente está muito feliz com essa possibilidade que realmente destrava bastante oportunidades de jornadas digitalizáveis. Tá? Números ali de transação, mas é realmente uma jornada incrível que a gente está podendo percorrer aqui. Vamos lá. Caminhando para o final, gente. Vou chover no molhado, mas é que chover no molhado precisa, é necessário. Nem todo mundo faz. Estratégia de dados, né? Gente, se não tiver como medir o que você vai fazer, não comece. Primeiro implementa a forma de medir, depois começa a fazer. Porque não tem como medir sucesso. A gente está falando aqui, numa transformação digital, de metodologias de priorização, de MVP.
né? Se você não sabe desenhar o seu minimum viable product, gente, isso é seríssimo. Executivo, quando discute a implementação de tecnologias, ele quer tudo. Quem aqui for de tecnologia e estiver conduzindo essa transformação, é obrigatório você tranquilizar a pessoa e fatiar essas entregas. Senão, a iniciativa não sai do lugar. Então, e aí, estratégia de dados e MVP, porque se eu encurto, diminuo a minha entrega e meço o sucesso dela, eu posso tomar o próximo passo embasado em dados. Se você não tem uma estratégia de dados, você consegue fazer o seu MVP, é só enxugar o escopo. Mas você não vai conseguir medir o sucesso dele. Você não vai conseguir tomar o próximo passo. Então é essencial isso. Construir parceiros-chaves. Numa estrutura de tecnologia da Batio, a gente tem uma estrutura de tecnologia bastante voltada para a operação de lojas. Então eu já não pude construir, não temos, acho que nem quero ter um time de desenvolvedores. Quem não tem, construa boas parcerias, divida o sucesso com eles. Então a gente está falando sim de pessoas que participam do faturamento da Batio. E está tudo bem, né? Ainda assim, é vantajoso se você segue esse caminho do app próprio, tá? Essa questão também de canais, né? Gente, na escolha do para onde que eu vou e que canais que eu vou, se você está colocando essa estratégia de e-commerce do princípio, não escolha muito bem que canal que você vai começar a brincadeira. Porque o presidente não vai gostar de você estar inovando por uma coisa que come a margem, né? Todas elas vão comer a margem, mas escolha aquela que coma menos. Gente, não existe almoço gratuito. E até o cliente do e-commerce ele precisa entender isso também. Hoje ele está mais maduro, né? Eu estou pagando um pouquinho a mais? Sim, mas você não está tirando o carro da garagem, você não está estacionando, esse trade-off de conveniência está claro na mente do consumidor. Tem que estar na mente nossa também, né? Como que eu vou implementar tudo isso sem dividir esse bolo com ninguém? Tá? E celebre mesmo. Traga esses parceiros bem perto de vocês, que isso é muito importante. E, feito um MVP medido, vá construindo... Bom, e antes disso, já vá construindo esse backlog de inovação. Tem essa conversa muito aberta com as pessoas de... Eu, antigamente, no início da minha carreira, eu era o cara de requisitos que falava não. E eu aprendi que o não é a resposta correta. Cara, que excelente ideia, estou colocando no backlog. Mas é verdade, muda totalmente o jogo. Porque na hora que você valida que a ideia é boa e que você vai dar atenção para ele, mas é só um ainda não. Por quê? Porque eu estou entregando mais essas 3 outras coisas que estão no meu pipeline. Essa gestão do tempo é super bacana, muda realmente o jogo. Troquem o não por estou colocando no backlog. Construa um time top. Então eu já agradeci assim o pessoal de Growth, o time de tecnologia, todo o time de marketing, pessoal de inovação, porque a gente está falando de embalagem, a gente está falando de sacola, a gente está falando... todos os times envolvidos realmente encararam isso, mesmo sendo esse alienzinho que entra dentro de uma operação que está acostumado a vender para o cliente físico. Eu acho que hoje, dentro da Batio, a gente não tem dúvida da importância desse canal. A gente está falando de percentuais bem relevantes do faturamento, sendo feito pelo nosso app, sendo feito pelos outros canais também, e a gente não sai deles, também são importantes para a gente. Mas o time apaixonado, que ama gelato, que ama cliente, é essencial para isso acontecer. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido aí. E está aqui o meu LinkedIn, se vocês quiserem me contactar. E não poderia deixar de ser. Temos um cupom válido até domingo. 20% de desconto até domingo, exclusivo para vocês aqui, tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, Mário. Dani.
Mário, parabéns, obrigado aí pela apresentação. Sem dúvida, cobre uma série das nossas dores, né? E a gente tem aqui algumas perguntas sem sombra de dúvida. Alguém tem pergunta pro Bate de Latte? Não? Tem uma ali no fundo. Sabe, enquanto o microfone chega lá, sabe que eu sou clientaço de vocês, assim, depoimento pessoal aqui. E as primeiras vezes que eu vi as lojas, eu fiquei me perguntando se vocês davam sorvete de graça. Porque, cara, era uma fila tão grande. Eu falei, esses caras devem estar dando sorvete, não é possível. Aí eu provei e entendi por que o tamanho da fila. É verdade. Tudo bom? Oi, bom tudo dia. bem? Bom dia. Meu nome é Juliana, sou da BRF. Me tira uma dúvida, não sei se vocês já enfrentaram o desafio, mas em momentos de alta de venda, de pico, você já teve alguma limitação por conta do estoque limitado das lojas? Mesmo com um suprimento rápido, se em algum momento você já teve, não sei, diminuir tração nas vendas do e-commerce por conta do estoque da loja? Provavelmente agora está acontecendo isso. Brincadeira. Todo dia. Porque, realmente, a gente tenta otimizar isso com muita análise de dados, preparar realmente qual é o sortimento de sabores que a gente tem que ter. Tem uma camada anterior a essa, tá, Juliana? Que a gente não tem todos os sabores em todas as lojas. Então, aí por isso que entra aquela camada da gestão de cardápio que eu falei. E a gestão de cardápio é a única ferramenta que eu alinho no início do dia, mas que eu libero para as lojas operarem. Porque eles têm que pausar os sabores. Então, sim, essa questão da gestão, ao longo do dia, eles vão baixando os itens de cardápio para conseguir não frustrar. E esse é um dos nossos principais desafios. Obrigada. A gente viveu isso no fim do ano e é difícil, né? E tem que entregar para a loja essa operação, porque a gente... do escritório não consegue ter essa visibilidade. Exatamente. Então, a gente publica o cardápio padrão e eles vão fazendo o ajuste ao longo do dia. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Tem uma ali no fundo. Oi, Mário. Oi. Sou o Vitor, trabalho no Pão de Açúcar. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Primeiro, parabéns aí pelo conteúdo, obrigado. Pela transformação digital, apesar de ser um Vamos achar nome um termo clichê, novo, né? Tá tudo bem. A grande dúvida que eu fiquei do produto chegando com qualidade na casa do cliente, como que você faz para conciliar capacidade produtiva, parte de transporte, os meios, as modalidades de entrega, raio de entrega, para você conseguir fazer com que o sorvete, como você disse, não chegue lá um leite batido, né? Isso. Você tocou num ponto super importante. A gestão de raios é super importante quando você faz gestão de e-commerce multilojas. Então, você tem que entender. Porque aí também é aquela coisa da experiência do cliente versus o desejo de vender. Por quê? Pelo desejo de vender, põe 15 quilômetros de raio de entrega para todas as lojas e está tudo bem. Só que isso não se sustenta porque você tem uma malha logística. E, no caso, a gente faz a entrega via parceiros de entrega. A gente não tem frota própria até agora. Até agora ainda não se provou alguma coisa viável. É sempre legal pensar em pizzaria, né? Pizzaria faz delivery desde que o mundo é mundo e tem frota própria desde que o mundo é mundo. Só que o que ele desenha já é desenhado, aquele negócio já é desenhado dessa forma. Isso já está no PNL deles, vamos colocar assim, da pizzaria. Agora, como é que funciona isso para a gente? Realmente é muito mais fácil você ter isso escalonável. E sim, em momentos de pico previsto, grandes promoções, a gente faz uma mobilização dos parceiros, falando, cara, vou fazer uma mega promoção aqui, vem me atender. Então, eu acho que tem a ver com gestão de cardápio, tem a ver com previsibilidade e a comunicação clara do que o escritório está pensando com a operação, entendeu? Lá com o mundo real. Legal, eu esqueci de pontuar um detalhe, que é a questão da embalagem. Embalagem também é um diferencial. É a mesma embalagem que você entrega para o cliente levar para casa, fazer o takeaway que você usa para fazer o delivery? Sim. Tá legal. Sim, obrigado. Porque o desafio é tempo e manutenção térmica, né? Então, é isso. Valeu, Vitor. A pizzaria entrega a pizza em meia hora quentinha. Você precisa entregar na mesma meia hora geladinho, né? Meia hora é muito, né? O cliente do delivery quer menos tempo, cara. Exato. Você sabe que no meu
prédio, pelo menos, tem aqueles mercados de condomínio. Sim. E tem uma geladeira tua lá. Sim. E ela gera um problema para mim. eu sempre lembro disso, mas piadas à parte, cara, um ponto que gera muita curiosidade, assim, você tem duas questões, você tocou em 3 pontos, assim, poderíamos ficar aqui bastante tempo debatendo dores do varejo, fila, ruptura, mas você tocou num ponto de precificação, né? O produto, ele não é... No supermercado, por exemplo, o produto é precificado para a gôndola, para o cliente ir até lá, pegar o produto, embalar e levar para casa. No teu caso, é igual, né? Você precificou para ali. Que estratégia vocês usaram para o delivery para tornar isso viável, se é que ele já parou de pé, já está viável? Até o momento, não temos diferenciação de preço. Não. É a mesma da jornada física. E aí entra aquela questão que eu falei da margem, né? Você vai para um canal, cara, explore muito bem o P&L desse canal. Porque senão você vai tomar uma canelada. Né? Você tem que entender que aquele custo faz parte daquela brincadeira. E aí sim, dependendo da marca, se fizer sentido sobreprecificar para entregar a conveniência para o cliente, mas o cliente não... Você agrega custo com a entrega, com a embalagem, se isso não tiver traduzido no preço ali de alguma forma. Isso. O teu P&L tem que ficar de pé, né? Você precisa encontrar esse formato aí e por enquanto tá dessa mesma forma. Mais perguntas para o Mário, pessoal? Mário, muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, gente.